Por volta de 1890, famílias mineiras da cidade de Passos migraram para uma região conhecida como Palmeiras, no noroeste do estado de São Paulo. Ali, em meio a terras férteis e ainda cobertas por mata nativa, começaram uma nova história, em um lugar isolado, sem estradas ou povoados próximos. Deu-se início à Companhia de Reis do bairro das Palmeiras. Unidas, essas famílias preservaram seu sotaque, seus costumes e, acima de tudo, sua forte devoção religiosa. As festividades em honra aos santos católicos eram marcadas por celebrações e cânticos, com homenagens a Santa Bárbara, São Benedito e São Gonçalo. Mas foi a fé nos Santos Reis que se tornou a mais especial, dando origem, em 1895, à Companhia de Reis das Palmeiras, uma tradição que atravessa gerações. Eu sou muito devota de Santo Reis. Nossa, eu amo Santo Reis. Em 1890, duas grandes fazendas da região, da Fazenda das Palmeiras ou Moraes e Fazenda São Domingos, foram desmembradas em fazendas menores. Eles vieram, várias famílias, mais de 8 famílias, mantiveram seus usos, costumes, sua cultura, porque ficaram muito isolados. Foi antes da Estrada do Tabuado, que foi uma estrada importante para a comunicação, antes da Estrada de Ferro, que só aconteceu em 1911, a Estrada de Ferro Araraquara, e também antes da cultura do café, do advento dos imigrantes europeus. E mais ou menos 5 anos depois, eles formaram a Companhia de Reis das Palmeiras, então por volta de 1895, e o primeiro mestre foi Antônio Guedes, que era um pioneiro, né? Foi considerado um pioneiro e ficou como mestre por vários anos, até meados de 1952. Quem era o seu avô? Antônio Guedes Souza. Que foi o primeiro mestre da companhia. E ele que é o fundador, e Tio Vicente aprendeu com ele, e eu aprendi com o Tio Vicente, punha a cadeia atrás dele e ficava coendo, prestando atenção, sabe? E depois, ele morreu, aí a filha dele me deu os nascimentos. A companhia é composta de alferes da bandeira, é o que carrega a bandeira. Depois nós temos os tenentes, 2 tenentes, que é os palhaços. Nós temos o mestre, nós temos o contramestre, nós temos o ajudante e o caceteiro. Depois nós temos o contrato, tala e fineiro. Depois nós temos o caixeiro, nós temos o pandeirista, tem o que toca o violão, entendeu? Esse é a composição da companhia. O giro era o percurso percorrido pela companhia, simbolizando o percurso que os reis magos faziam, seguindo a estrela guia ao encontro da manjedoura onde estaria o menino Jesus, escondido, né, da perseguição de Herodes. O giro, quando a gente sai com a companhia, a gente vai de casa em casa, marcando para eles passar, que a companhia vinha para cantar. Aí cantava tantas casas, depois chegava na janta. Depois no outro dia saía da janta até o almoço, e a gente ia marcando aquelas casas, cantava até a hora do almoço, e sucessivamente assim, à tarde até a noite, chegar na hora da janta de novo. Foram 3 as fases. Até 1950 foi a primeira fase, que ela era apenas rural. Em meados de 1950, já a gente considera um período misto em que as incursões da companhia aconteciam na zona rural, fazenda, sítio, e também um pouco na zona urbana. A terceira época, a partir de 1960, 62, começou então uma companhia, se tornou
totalmente urbana, porque eles não andavam mais a pé, eles conseguiram ônibus, melhorou a situação como um todo. Eu mesmo, quando a companhia estava aqui, às vezes eu estava lá para o bairro lá do Lorival, já na frente. Adiantava bastante e depois voltava. Mas antigamente era tudo a pé no sítio. Antigamente, no meu tempo de moleque, posava no giro, era tudo a pé. Meus pais e meus tios faziam parte, tocava, cantava, né? Um era mestre e meu pai contramestre. E eu era criança, tinha lá uns 5, 6 anos de idade. Meu pai fazia parte, naquela época não tinha ônibus, era tudo a pé, né? Acordava cedo e meu pai, eu queria ir junto, eu tinha que ir junto, eu tinha que ir, não tinha jeito, sabe? E meu pai me levava. Aquilo pra mim era uma felicidade enorme, sabe? E saía de madrugada, voltava à noite, era o dia inteirinho andando junto. Quantas e quantas vezes. A gente fazia o Pingador, a gente fazia Guapiaçu, a gente fazia Cedral, a gente fazia São José do Rio Preto, a gente fazia Jaci, Vila Ventura, Ibirá e Uchoa. Nós aproximadamente, a gente cantava 1.090 casas todo dia. A gente, para entrar numa residência, a gente chega, canta, pede licença para o patrão para entrar, entra, canta, pede a oferta, aí o patrão dá a oferta, a gente marca, tem a escriturada que marca a oferta, aí vai agradecer. Vai agradecer, agradece e depois convida para o dia da festa. Eu tenho algumas recordações aqui, né, que são as fotos. No momento que eles chegavam, né, em casa, fazia meia-lua. E a gente ficava com a bandeira, né, esperando até eles fazerem, né, o ritual, e depois eles entravam para dentro de casa, né, cantava. Aí eles entravam e nós recebíamos, né, a bandeira com muito amor, com muita fé. Recebíamos, né, a bandeira e depois era servido o almoço. Aí eles saudavam a mesa antes da refeição. Depois eles cantavam ainda, né, em casa. E quando era janta, eles deixavam a bandeira, as vestes do palhaço posar em casa. Os palhaços poderiam ser soldados de Herodes que vinham na captura do menino Jesus, né? E que foram convertidos pela companhia e passaram a acompanhar a companhia, mas se vestiam de palhaços para não serem reconhecidos pelos outros soldados, eles tinham que ficar disfarçados. Mas antigamente os palhaços convidava todo mundo, fazia o salvamento da mesa, na hora da refeição, eles que faziam o salvamento, todo mundo tinha que comer, o palhaço era o último. Isso era uma regra que não mudava jamais. O palhacinho havia exceção, e eu estava ali, mas eu sempre estava atento. E o palhaço, quando chegava a determinadas casas, ou determinada chegada mesmo, dia de encontrar a bandeira, tinha um cruzeiro no chão. Tinha pessoas que faziam o cruzeiro com alimentos, outros com flores. Então, o facão, além de defender como Herodes antigamente, que vocês já sabem, ele tem essa finalidade, porque o facão, quando era de rosas, de flor, o cruzeiro feito no chão, o palhaço desmanchava com o facão. Quando era feito de alimento, jamais pode pôr facão. Ele teria que desmanchar com a mão. Quando sabe que o giro vai vir em casa, a gente fica assim naquela expectativa de estar preparando tudo com muito carinho. Uma comida, um lanche, uma refeição muito simples, mas de coração. Tudo feito de coração e com amor, uma comida farta. A gente fica naquela preocupação de alimentar todo mundo. E graças a Deus deu tudo certo, Santo Rei sempre abençoando. É muito bom demais, uma felicidade enorme, sabe? Porque somos devotos, né, de Santo Reis, né? E por lembrarem da gente, né? Então, muito bom, muito feliz, muito contente. Todo ano tem a festinha, a chegada, a gente faz com muito amor, com muito carinho, pela fé que a gente tem, né? Que
pelas conquistas, pelos milagres que a gente já conseguiu através de Santo Reis. Nossa, muitas casas que a gente passava, a gente recebia bandeira de joelho chorando de agradecimento de Santo Reis, que recebeu o milagre de Santo Reis. Muita gente recebeu. O que essas pessoas pediam assim? Às vezes por doença, às vezes por caso da família, então pedia e recebia o milagre. Então, tanto é que esse povo às vezes que faz promessa de dar almoço, de dar janta, tem gente que tem promessa. Agora mesmo falou que vai sair, já teve gente que falou, não vai esquecer da minha casa. Meu almoço eu tenho promessa de dar todo ano. A minha, eu recordo que eu que marcava janta e almoço para a companhia. E a gente foi marcar, tem uma senhora que mora aqui no Barreiro, era perto da venda do Antônio Cardoso, e ela me procurou que ela tinha uma promessa para dar uma janta para Santo Reis. E muitas vezes, quando eles estavam cantando, às vezes o palhaço deixava cair alguma coisa no chão sem perceber. E assim, pelo que a minha mãe falava, quando caía alguma coisa da bandeira, que são as fitas, ou alguma coisa assim do palhaço, que era para a gente guardar de recordação, que era sorte. Eu sempre acreditei muito, né, em tudo que se falava de Santo Reis. Eu guardei esse embornalzinho, estas fitas que eu tenho até hoje de lembrança. Todo ano tem a festinha, a chegada, a gente faz com muito amor, com muito carinho, pela fé que a gente tem, né, pelas conquistas, pelos milagres que a gente já conseguiu através de Santo Reis. Eu tive uma graça que eu tive um nódulo no seio, fiz a mamografia, deu nódulo, fiz ultrassom, deu nódulo, então fui internada para tirar um quadrante. Então quando internei de manhã, quando foi de noite, eles foram fazer um ultrassom. Eu tinha pedido muito, estava com muito medo, nós morávamos no sítio, ele ficar sozinho, não sei o que podia fazer, né? Aí, graças a Deus e Santo Reis, eu pedi muito. Aí quando de noite que ele foi fazer ultrassom para marcar o quadrante, o médico falou para mim, o que a senhora rezou muito? Falei, eu rezei, tava com medo, rezei bastante, fiz muito pedido. Ele falou, porque a senhora pode ir embora, está de alta, não tem nada. Também passei por uma cirurgia de intestino, precisei tirar um pedaço, né, do intestino, depois logo em seguida veio uma metástase no fígado e estou aqui em pé. Graças a Deus, curada pela vitória, né, estou aqui. Então a nossa história é essa, a fé que nós temos é a família toda. Chegamos à tarde lá para jantar, nós estávamos em 29 foliões, e quando eu entrei, a turma entrou na casa dela, que eu entrei, eu vi, aquilo foi um milagre de Santo Reis. Ela tinha uma panela não muito grande, para 29 pessoas se alimentar. Eu ainda pensei, falei, nossa, não é? Falei, nem vou jantar, vou deixar para jantar em casa e deixo os folião. Aquele foi um dos maiores milagres que eu presenciei na minha vida. Todos os 29 jantaram, se alimentaram e sobrou comida na panela. Foi um milagre muito grande de Santo Reis, que eu recordo muito bem. Porque é muito difícil a pessoa fazer um pedido para Santo Reis e não ser válido, a pessoa agradecer muito, quanta gente chorando, agradecendo o milagre que recebeu nas casas que a gente passa. Todo dia tinha um milagre, todo dia. A pessoa pegava, vinha falar comigo, dava uma toalha, mandava ajoelhar com a bandeira, eu cantava, levantava, no outro ano passava, não tinha mais nada. E as toalhas é um prêmio, é um presente, é um troféu da companhia, porque todo mundo quer ganhar uma toalha. E a minha esposa que confecciona essas toalhas, ela confecciona 600 toalhas adultas e 100 toalhas bem pequenininhas, que é para os anjinhos, sabe? Cada almoço, cada janta que era oferecido, eles davam uma toalha para a gente, para o dono da casa. Uma toalha dessas daqui, ó. E a gente colocava a toalha, né, com muita fé no pescoço, assim, como eles também usavam a toalha. Essa toalha era do meu avô, que ele usava, uma das toalhas que, quando ele usava, antigamente, eram bordadas, ó. Eram bordadas. Aí depois eles foram fazendo assim, que também é a mesma fé. Ela falou, filho, a avó está te dando para Santo Reis. Santo Reis vai ser seu padrinho.
Então, todo dia, jamais eu levanto sem pedir bênção, porque eu sempre pedi bênção e peço até hoje para minha mãe, para meus pais, tios, avós. Então, eu peço bênção para o meu padrinho, o Rei Santo. Então, foi uma coisa assim que marcou demais para mim. Porque isso não é de hoje, já vem de família mesmo. Minha mãe era, meu pai, não era de fazer festa, mas sempre ensinou nós que eles têm um poder muito grande, que eles, né, os milagres deles acontecem. Então isso vem de muitos anos. Então a gente cultiva isso e, se Deus quiser, minhas netas também vai continuar, se Deus quiser. Há 128 anos, a Companhia de Reis do bairro das Palmeiras mantém viva uma das mais antigas tradições do estado de São Paulo. Sustentada pela fé de seus devotos, essa manifestação centenária foi passada de geração em geração, tornando-se um patrimônio cultural de grande valor. No entanto, em 2020, as restrições da pandemia e as limitações físicas de seus líderes forçaram a pausa do giro. Agora, busca-se uma nova geração de lideranças para garantir a continuidade da Companhia de Reis das Palmeiras, preservando essa importante expressão cultural do município de Uchoa e do estado de São Paulo.